Boa noite a todos e todas, como estão? Estamos iniciando aqui uma live super especial, uma live aula, na verdade. Vai ser realmente com muito conteúdo sobre ventilação mecânica, com um convidado assim super especial, com o Diógenes, que vai assim, ó, abordar detalhes. Então, assim, aproveitem, tirem as dúvidas que vocês tenham. Eu também estou aqui, eu estava até comentando com o Diógenes, estou aqui com o meu caderninho aqui, ó, que hoje eu vou fazer várias anotações, tirar também algumas dúvidas. E realmente ele é muito especialista nessa área, então trouxe para realmente que a gente consiga estar difundindo ainda mais essa importante área, essa importante especialidade que é a ventilação mecânica. E a gente vai estar explorando todos esses assuntos. Boa noite a todos e todas. Já vi que tem várias pessoas por aqui, tá? Então, temos aqui Fernando Meira, boa noite aos participantes e palestrantes. Boa noite, Fernando, como está? Coisa boa. Adilson por aqui, Islane, Davi, Thalita. Gente, boa noite a todos e todas. E agora chegou a hora de Diógenes se apresentar, então eu vou deixar o espaço realmente para ele falar um pouco sobre si, se apresentar brevemente. Fique à vontade, Diógenes, já adiantando, realmente agradecer pela disponibilidade, por estar aqui fomentando e contribuindo para a gente levar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Então, muito obrigada já adiantando, né? Alguns agradecimentos, mas muito obrigada e fique à vontade, se apresente. Boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite pessoal que nos assiste. Então pessoal, meu nome é Diógenes Fortes, eu trabalho há 15 anos na área de equipamentos médicos, né? Sou sócio-diretor da empresa MC Hospitalar, do grupo MC Hospitalar, e assim, durante esses anos todos, a gente vem trabalhando um pouco, né? Conhecendo mais os equipamentos a fundo, desenvolvendo treinamentos, e assim, tem oportunidades gigantescas, e com certeza eu digo que eu não sou especialista, eu sou um eterno aprendiz. Então, aqui nada mais é do que um bate-papo, nós vamos bater um papo aqui, vamos tentar disseminar algumas dúvidas, tentar ajudar no que for possível e aprender, claro, com todos vocês aí, que tem, cada um tem um conhecimento a trazer. E eu digo assim, quando a gente tenta ensinar os outros, a gente aprende mais, né? Então, é uma troca muito legal. E assim, estamos aqui para isso e espero que vocês tirem proveito dessa live falando sobre esse equipamento aqui, ventilação pulmonar, uma área que realmente recentemente foi muito bem, né, visto, muito necessário, né, profissionalismo nessa área. Então, com certeza, vamos ver e vamos aprofundar um pouquinho aqui o funcionamento desse equipamento, alguns defeitos, para que a gente consiga disseminar e tentar solucionar e ajudar cada vez mais. Excelente. Muito importante ter colocado sobre isso, né? Essa questão da gente compartilhar o conteúdo, essa troca que se faz, com certeza. Sim. Quando a gente compartilha, a gente vai estar sempre aprende mais, né? A gente está sempre em constante aprendizado, mas não tenho dúvida de que muito conhecimento você tem vai passar muita coisa para nós. Diógenes, então, sinta-se à vontade, vamos estar começando já, então, a falar um pouco mais aprofundado sobre o equipamento médico, mas gostaria de você colocar um pouco sobre a questão da ventilação mecânica em si, o que, que é, para que é utilizada, né? E depois a gente entrar a fundo mesmo no ventilador pulmonar, mas já fazer uma visão geral sobre a ventilação mecânica, né? E como que a gente está, como que a gente emprega isso no nosso dia a dia. Pronto, então vamos lá. Ventilação mecânica nada mais é do que um equipamento, como esse que vocês estão vendo aqui do lado, que ele favorece a admissão de ar para que haja uma troca gasosa no paciente e na pessoa. O que acontece? Em algumas situações, por patologias, por danos no nervo cerebral, no nervo central, então acaba fazendo com que as pessoas percam a condição de usar o diafragma da forma correta para poder inflar e desinflar o pulmão. Então é necessário haver essa troca, é necessário haver essa expansão, essa dilatação e essa contração desse músculo para que o ar entre e saia e o ar consiga ir, né, até o final, que é os alvéolos, para que haja assim essa troca gasosa. Então, independente da patologia, pode ser uma patologia, um dano, como já foi mencionado, talvez um acidente, ou talvez haja necessidade devido a alguns espasmos,
de fazer um bloqueio neuromuscular, e nesse bloqueio, essa região, esse músculo em si, ele pode ser afetado, né? Então, é necessário o uso desse equipamento aqui para que as pessoas consigam realizar a troca gasosa, né? Nada mais é inspirarmos o oxigênio e exalarmos o dióxido de carbono. Essa troca perfeita, né? Vamos analisar esse contexto ponto a ponto de como é feita essa troca. É algo fantástico, é algo assim que mostra quão magnífico, né, nós somos, o nosso corpo, o nosso organismo em si. Então, o ventilador ele auxilia nisso, nessa troca. Tanto na questão de conseguirmos admitir uma quantidade necessária de ar para que haja uma troca gasosa e para que a nossa oximetria, o nosso nível de oxigênio no sangue, ele consiga ser o nível ideal para que consigamos levar para as células, para que consigamos manter o nosso corpo em funcionamento. Então é necessário que haja essa troca gasosa. E nós hoje trabalhamos, existem, né, percentuais, que são percentuais baseados em estudos, que seriam os ideais para um adulto, né? Um adulto de percentual de oxigenação, saturação. Né? E isso é medido através de um outro equipamento, que é um monitor ou um oxímetro, que tenha um monitor que tenha a parte de oximetria que faz essa leitura, né, do percentual de O2, né, da concentração de O2, para que entenda-se que aquele paciente ele está conseguindo, sim, efetuar a troca gasosa da forma correta e ele está conseguindo oxigenar todo o seu corpo. Nós sabemos que nossas células, todas essas células precisam do oxigênio para cumprir as suas funções. Então, o ventilador, ele auxilia nesse processo. Então, ele faz isso de diversas formas, de diversas modalidades. Primeiro, quando nós exalamos, né, inalamos o ar ambiente, que tem em sua quantidade 21%, na verdade é 20,8% de O2, e quando nós inalamos essa quantidade de O2, né, ele é feita essa troca gasosa. Só que é necessário ter um volume necessário para que isso seja atingido, para que nossos alvéolos, todos os nossos alvéolos, sejam atingidos, né, sejam alcançados com esse oxigênio e possam realmente realizar a troca de forma correta. Então é necessário ter volume, é necessário em alguns casos ter pressão, para que esse ar consiga encher os pulmões, né, consiga inflar todos os pulmões, os dois pulmões, e também é necessário haver uma frequência. Quantas vezes é necessário que haja essa expansão do pulmão, retração do pulmão por minuto. Então, o ventilador ele faz todo esse controle, de que nós conseguimos inalar um volume ideal, de acordo com o nosso peso, é outro detalhe, porque muitas pessoas dizem assim, vamos basear, talvez assim, uma pessoa mais gordinha, por assim dizer, uma pessoa que tem um pouquinho mais de carne, essa pessoa, ela tem um pulmão maior do que uma pessoa magra. Não é baseado pelo diâmetro da pessoa, pela gordura em si da pessoa, né? É baseado em si pela altura predita. Então, a altura predita porque a nossa fisiologia não muda. Nosso pulmão, ele, falando assim, de forma bem simples, ele não engorda. Ele mantém-se a sua estrutura única. Então, baseado na altura, a gente consegue ter um volume ideal para aquele paciente, baseado na sua altura. Então, coloca-se lá a altura do paciente, que é conhecido como índice basal, e o equipamento em si ele vai fazer um cálculo. Ele já faz um cálculo e diz, olha, para esse paciente, nessa altura predita, o ideal de volume é esse. Só que, claro, o fisioterapeuta, o médico, ele faz os ajustes finos, né? Quer um pouco mais, um pouco menos, esse paciente não necessita, então ele vai avaliar caso a caso. Mas o ventilador já, baseado num cálculo cálculo internacional, o índice basal, ele já lhe dá, já lhe preconiza a quantidade de volume necessário para esse paciente. Passado essa quantidade de volume, aí vem a quantidade de outros itens. Qual é a frequência desse volume, desse paciente? Qual vai ser o modo ventilatório que vai ser usado nesse paciente? Então, temos modos ventilatórios para cada tipo de paciente. Tem modos ventilatórios controlados, modos ventilatórios assistido controlados, e tem modos ventilatórios espontâneos. Então, qual seria o modo ideal para aquele paciente? Então, é feito uma avaliação para se colocar um modo ideal para aquele paciente, e assim inicia-se a inalação, a intubação do paciente, e aí é feito todo um processo de acompanhamento de como está o nível de saturação daquele paciente assim que ele entra na intubação. Então, o equipamento ele favorece nesse sentido, porque ele lhe dá
todo um mecanismo, ele tem todo um mecanismo que favorece você colocar os ajustes principais e já conseguir atender o paciente na hora que ele precisa, de uma forma imediata, de uma forma bem rápida, né? Então, isso é imprescindível, isso é muito importante, porque tempo é vida, né? Sabemos que quando o nosso corpo ele fica sem oxigênio, segundos, eu digo milésimos de segundos, fazem diferença. Quanto antes for administrado, o paciente ele conseguir novamente ter a sua troca gasosa restabelecida, melhor vai ser para ele a recuperação e ele conseguir sair, né, daquela situação e não precisar mais da ventilação. Excelente. Muito bom, Diógenes. Já que a gente já começou a falar um pouco, consegue mostrar para a gente as principais partes do ventilador pulmonar? Os principais componentes? Sim. O ventilador pulmonar, por si só, ele tem que estar acompanhado por um circuito ventilatório, né? Esse circuito, ele precisa vir, geralmente, a depender do modelo do ventilador, ele é acompanhado de 4 traqueias e 2 copos dreno, né? Conhecido como water trap. Eu tenho aqui comigo uma traqueia, comumente usada, essa traqueia de 40 centímetros. Então, na verdade, seria uma traqueia dessa, um copo coletor, outra traqueia, formaria um circuito, um ramo, conhecido como ramo inspiratório ou ramo expiratório. E na ponta dele vem um Y, né? Tem conectado um Y para fazer a junção desses 2 ramos. E é conectado no ventilador, como vocês estão vendo aqui. Ó. Então, por que eu estou começando por isso? Porque um dos nossos maiores problemas na parte de ventilação, muitas vezes está aqui, na montagem incorreta do circuito. Aqui no copo water trap, né, o copo dreno, existe muito vazamento, possibilidade de vazamento. Esse copo foi feito para quê? Qual a função desse copo no circuito? Se houver uma condensação do circuito, essa condensação ela altera a resistência do circuito. O circuito ele começa a diminuir o diâmetro interno e isso altera na resistência do circuito. O ventilador, por ser muito sensível, ele pode entender que aquela resistência, aquele aumento de resistência é o paciente. Ele pode criar alarmes incorretos, dificultando o trabalho dos profissionais, né, na análise desse paciente. Então, esse copo aqui ele é feito justamente para isso. Ele drena esse líquido, para que esse líquido não atrapalhe e de forma alguma ele entre no equipamento, no ventilador, que vai danificar ele. E esse filtro aqui ele precisa ser colocado numa posição correta. Então, esse filtro de nada funciona se colocarmos ele nessa posição, ou se colocarmos ele acima da traqueia. Então, aqui está o ramo expiratório e estamos colocando ele aqui. Então, pela gravidade, o líquido ele não vai ser drenado. Então, é necessário que ele seja colocado em posições em que a gente consiga ter as traqueias laterais e ele está abaixo para poder realizar realmente a drenagem. E esse copo, ele é bem simples. A gente desatarracha ele e ele não vaza. Ele tem uma mola que ele bloqueia a saída do ar quando ele é removido esse copo. Então isso é interessante. Muitas vezes eu conheço profissionais que têm receio. Às vezes está cheio de líquido aqui, cheio de condensação, que é interessante tirar, remover isso. Mas eles têm medo de que quando mexer vai dar vazamento e vai prejudicar o paciente. Esse aqui foi projetado justamente para isso, para não criar problema. À medida que eu removo ele automaticamente, essa mola empurra e ele veda totalmente o circuito, não tendo nenhum vazamento. E eu posso fazer, dispersar o líquido e recolocar novamente de forma bem simples. É algo que precisa ser feito. Traqueias. Nós temos alguns detalhes concernentes às traqueias. Isso aqui é uma traqueia translúcida, né, corrugada. E nas traqueias, todas elas, nós temos nas extremidades uma peça maior de silicone. É justamente onde vamos fazer todo o mecanismo, toda a mobilidade da traqueia. Seja quando vamos conectar em um coletor, ou vamos conectar no próprio equipamento, ou vamos conectar no Y. É importante usarmos sempre essa área para fazermos isso, para não incorrermos de puxar por aqui e aqui criar uma fissura e gerar vazamentos. Então, é muito comum vermos traqueias com furos, rasgos próximos a essa parte,
por uso incorreto, acabar puxando, né? E acaba criando vazamentos, que dá alarmes também, e acaba prejudicando o paciente, porque aquele volume que foi preconizado para aquele paciente já não é passado para ele de forma correta. Já temos perca, e isso aí dificulta realmente o estabelecimento da condição do paciente. E nós temos esse aqui, que é o modelo adulto, né? E temos o modelo infantil, que ele é menorzinho, é uma traqueia de 15 milímetros, e esse aqui é uma traqueia de 22 milímetros internos. Então, esses são alguns itens principais. Mas nós temos outros itens que fazem parte. E aí nós vamos para a parte dos equipamentos, dos ventiladores em si. Cada fabricante, ele fabrica às vezes mais de um modelo de equipamentos, e cada um desses modelos às vezes ele coloca acessórios e peças diferentes, umas da outra. Então temos que entender qual é o equipamento e quais são as peças que compõem aquele equipamento. Alguns equipamentos, eles têm externamente ao equipamento sensores de fluxo. Existe sensor de fluxo distal e sensor de fluxo proximal. Eu tenho aqui comigo um sensor de fluxo distal. Esse aqui é um sensor de fluxo distal, porque ele é colocado bem próximo ao equipamento. Ele é conectado praticamente na válvula do equipamento. E aqui eu coloco a traqueia e vou para o paciente. O proximal, essa minha mangueirinha aqui, que muitos têm essa mangueira, ele é muito maior, porque eu consigo colocar ele lá no final do Y. Por isso que é proximal, o nome já fala, próximo ao paciente. E esse aqui é o distal. Quando existem esses dois sensores de fluxo, qual o cuidado que eu preciso ter? Primeiro cuidado, posição. Não sei se está dando para enxergar, mas eu tenho aqui duas mangueiras, uma totalmente transparente e uma com uma taja preta. Tá conseguindo ver aí, Mariana? Tá dando pra ver. Vou tentar colocar em... Deixa eu ver se... Pronto. Perfeito. Então tem esses dois aqui. Para que serve essa diferença de cores? Para facilitar a montagem. Porque se eu inverto essa montagem, o que acontece? O meu ventilador vai me dar o gráfico invertido. Então vou ter um erro de leitura, vou ter um alarme indevido daquele ventilador, e eu posso estar parando, ou às vezes ter uma necessidade urgente em atender outro paciente, estou parando para ver um problema que, na verdade, não é um problema no paciente, não é um problema do ventilador. É um problema de montagem, erro de montagem, né? Então é interessante ver isso. Outro ponto muito importante nesses sensores de fluxo. A maioria dos sensores de fluxo hoje, eles trabalham ou com fio aquecido ou laminar. Acho que aqui dá para vocês conseguem enxergar. Ele tem uma lâmina dentro dele, e essa lâmina ela é como se fosse uma portinhola, né? Ela vai abrindo, o ar passa, o ar volta, ela fecha. Então ela fica fazendo esse trabalho para poder realmente compensar um lado ao outro e levar até um transdutor interno do equipamento para que seja feita a leitura desse fluxo, né? Na hora de fazermos a higienização desse equipamento, tratarmos ele para levar para a desinfecção, né, para a esterilização, pode acontecer, e já aconteceu em alguns casos, de por não ser dado um treinamento correto, ou a pessoa que estava realizando o procedimento não tinha o conhecimento para isso, acabou aplicando o ar comprimido, que é muito usado na área do expurgo para fazer a secagem, né, ou na área de preparo, para fazer a secagem dos materiais. Então, quando eu coloco um ar comprimido dentro dessa parte metálica, eu forço essa lâmina e ela acaba amassando. Quando isso acontece, o que ocorre com o equipamento? Ele não consegue fazer a leitura correta de fluxo. Então, quando eu vou lá fazer minha medição minha relação easy-ease dá errada, eu vou fazer a leitura do meu volume expiratório, né? Meu VTI, meu VTE, também dá errado, dá um diferente do outro. E isso acaba criando problemas no equipamento, isso acaba criando alarmes no equipamento decorrente do sensor de fluxo. Eu não consigo ter uma garantia de que está funcionando bem para o meu paciente, porque eu não consigo ter essa leitura do que está sendo administrado e do que está saindo desse paciente. Então, isso aqui é muito importante, tomar esse devido cuidado. Então, vamos aqui agora, já falamos das traqueias, do circuito, já falamos agora dos sensores de fluxo. Agora vamos falar do equipamento em si. Quais são os cuidados que eu preciso ter com os equipamentos de ventilação pulmonar? Primeiro cuidado, eu preciso estar em dias com as manutenções
preventivas e preciso estar em dia com as calibrações. Preciso ter certeza de que esse equipamento está realmente entregando o correto volume que eu estou configurando, se ele está entregando a correta pressão que eu estou configurando e todos os parâmetros em si básicos necessários para o pleno funcionamento dele. Então, eu preciso ter todo esse protocolo, todo esse processo em dias, para que eu possa realmente ter uma garantia de que esse equipamento ele está funcionando corretamente. No ambiente, na preventiva, é algo que precisa ser tomado muita atenção. Na maioria dos nossos ventiladores, nós temos filtros que são filtros de refrigeração interna das placas. E esses filtros precisam ser limpos periodicamente. Porque o que é que acontece? Aconteceu essa semana com o celular da minha esposa. Ela deixou o celular no carro e o carro estava no sol. Assim que ela entrou no carro, pegou o celular, estava lá a mensagem: superaquecimento. Então o celular avisou que estava superaquecendo. Mas alguns ventiladores não têm esse sensor de alta temperatura. Então ele acaba entrando no estado de alta temperatura ao ponto de danificar os componentes internos e fazer a máquina parar. Então é necessário realizar essas limpezas periódicas nesses filtros para que realmente haja uma admissão de ar ao ponto de gerar refrigeração nas placas. Esse foi o projeto que foi feito pela engenharia. E precisa ser feito criteriosamente. Na parte também do ventilador, falando agora da parte estrutural do hospital, qual o cuidado que eu preciso ter? 2 itens. Primeiro item, minha tubulação de ar comprimido. Comum a gente perceber um acúmulo de água, uma condensação nesse canal, nessa linha de ar comprimido. Então é muito importante que os hospitais usem secadores, se forem usar uma estação, se tiverem uma usina de ar comprimido, usem secadores, vejam como está realmente o funcionamento desses secadores. Por quê? À medida que eu gero condensação no meu ar comprimido, que é o ar principal que fornece para aquele ventilador, muitas vezes as válvulas principais passam, recebem esse ar comprimido. Se eu tenho um acúmulo de água nesses resíduos, nessa tubulação, isso pode vir entrar no meu equipamento. E aqui a gente pega, nós temos assistência técnica de equipamentos, a parte de ventilação a gente pega vários casos de água entrando no equipamento e muitos deles não conseguimos resolver. Muitos deles não têm condição de reparo, porque acaba entrando em sensores, acaba entrando em transdutores e isso acaba danificando por si só todo o equipamento. Então é importante ver como está a condição da minha rede de gás. E outro ponto importante, o uso da minha válvula reguladora de parede. Minha válvula reguladora de parede, ela precisa estar devidamente calibrada. Nós temos alguns casos de que mesmo você abrindo a válvula, colocando uma pressão, que ela tem que estar em média entre 3 e 4, mas teoricamente, teria que estar naquela pressão, ela está muito além disso, porque a válvula está descalibrada. Então, quando existe essa descalibragem nessa válvula, isso faz com que uma pressão a mais entre no equipamento e acabe danificando internamente. Mangueiras internas são estouradas, dependendo do modelo do equipamento, diafragmas internos são estourados e até mesmo as peças, os componentes não suportam aquela pressão demasiada e acabam se danificando. Então, você vê que são coisas bem simples, Mariana. Coisas bem simples que podem fazer o equipamento parar de funcionar e às vezes não voltar mais. Detalhes, Outro item importantíssimo: diafragmas. Muitos ventiladores pulmonares precisam desse diafragma de silicone para realizar a vedação, para que possa ser feito uma inspiração correta, para aquela pressão, aquele volume que foi inalado, foi jogado do ventilador para o paciente, entre no pulmão do paciente e cria uma pressão necessária para ele expandir e efetuar a troca gasosa. Isso aqui pode ser responsável por que isso não aconteça. Quando existe um furo, ou quando existe, eu uso de forma indevida, eu uso um diafragma de um equipamento em outro equipamento. Mas parece, até a cor lembra, mas às vezes a densidade do diafragma
A densidade desse silicone interfere e muito na plena vedação daquela válvula exalatória, daquele diafragma, daquele circuito. E isso faz com que eu tenha vazamentos, né? Então, detalhes mínimos, mas que precisam realmente ser levados à atenção. Então, de já, qual o alerta que eu dou e qual o pedido que eu faço a todos vocês que trabalham nessa área e que, vez por outra, tem a instituição que vocês trabalham, compram, fazem aquisição de novas tecnologias na área de respiração. Estejam presentes em todos os treinamentos, façam perguntas, pois é naquela hora que é o momento de errar. Você vai errar uma montagem, erre na hora do treinamento. Se vai inverter um circuito, inverta na hora do treinamento. É naquele momento que você tem todo o direito de errar. Para que aquilo ali você possa aprender e para que você possa realmente ser um profissional eficaz nesse sentido. De identificar os problemas, identificar quais são as falhas, quais são as peculiaridades daquele equipamento, daquele modelo, para que vocês possam não só evitar os problemas, mas como também vocês possam usar plenamente tudo que o equipamento fornece. Então, às vezes vamos fazer uma pequena ilustração, às vezes entra uma Ferrari, mas eu só ando ela a 10 km por hora. Né? Ela atinge quase 300, mas só anda 10 km por hora. Muitas vezes, por não conhecer essa disponibilidade, a quantidade de quilômetros por hora que ela pode dar. Então, conhecer a tecnologia como um todo é imprescindível, é muito importante fazer isso. Nas manutenções, o que é que precisa ser feito? Já falamos das manutenções preventivas, que fazemos a análise do equipamento, fazemos a limpeza dos filtros, né? Verificação se o equipamento está funcionando de forma correta, é necessário fazer a calibração, né? Só que existe também as manutenções corretivas. Então, existem situações em que o equipamento é necessário ser levado para um laboratório para ser realizado uma manutenção corretiva. Mas quais são os itens principais que precisam ser trocados anualmente, podemos dizer? 2 principais. 1, bateria. Toda bateria do equipamento tem uma vida útil. Então é necessário realizar trocas das baterias e usar baterias que foram orientadas pelo fabricante. Usar baterias originais, baterias com a quantidade correta, tanto de tensão como de miliampere-hora. É importante estarmos atentos à tensão e à corrente das baterias para colocarmos a bateria correta e o modelo correto específico. Outro item que precisa ser trocado anualmente são as nossas células de oxigênio, células de O2 ou sensores de O2. Esse modelo é um modelo galvânico. O modelo galvânico é interessante. O que é que acontece? Ele vem, muitos deles, dentro de uma latinha, parece uma latinha de atum, uma latinha bem hermeticamente fechada. A partir do momento que eu abro aquela lata, ele entra em contato com o oxigênio. Então aqui eu tenho um mineral, e esse mineral que está aqui dentro, ele começa aos poucos a se saturar, a perder a função dele, que é mudar a sua resistência quando eu entro em contato com o O2. E isso o ventilador identifica. Então, geralmente, quando você abre essa lata, ele começa a fazer uma contagem, podemos dizer assim, de 1 ano. 1 ano, eu preciso trocar essa célula novamente. Então, periodicamente, anualmente, eu preciso realizar essa troca. Tem alguns que preconizam uma quantidade de horas X, mas geralmente, comumente falando, tirando uma média, a cada ano eu preciso realizar a substituição dessa célula de O2. Que é importante isso, preciso fazer uma leitura correta da quantidade de oxigênio que está entrando no meu paciente, está sendo administrada para o meu paciente. Então isso aqui é muito importante, para eu não estar administrando de forma errada a quantidade de oxigênio que eu estou administrando no meu paciente. E existem também válvulas e peças internas. Aqui eu estou com uma válvulazinha de um dos ventiladores e eu estou com uma outra bem pequenininha aqui. Aqui é uma válvula solenoide, 2 válvulas solenoides que existem em alguns modelos de ventiladores, né? Então essas válvulas precisam também ser trocadas, substituídas, né? Existem O-rings, né,
que são anéis de vedação, que fazem parte do circuito, que precisam ser trocados, porque com o tempo, né, ainda mais em contato com oxigênio, elas ressecam e precisam ser substituídas. Então, são itens realmente que precisamos dar a devida atenção e realizar essa manutenção de forma correta. Além de nossos transdutores, né, nossos itens internos, que precisam periodicamente ser substituídos. Em suma, em resumo, precisamos dar máxima atenção aos mínimos detalhes, porque estamos lidando com vidas, né? Tivemos a experiência de trabalhar na pandemia. Nós trabalhamos no ano 2020, principalmente foi o ano que estourou a segunda onda e realmente houve uma necessidade grande no Brasil de termos ventilação. E o interessante tem um ditado que diz: não existe um mal que não tenha um bem, né? Males servem às vezes o resultado dos males tem um bem, né? Depois da pandemia, mudou-se praticamente boa parte do protocolo que já era usado por muitos e muitos anos da parte de fisioterapia. Então, protocolos foram mudados. Por quê? Por que houve essa mudança de protocolos? A Covid ela veio de uma forma totalmente diferente. Foram usados todos os protocolos existentes para poder realizar a melhoria do paciente. E nenhum deles tinha eficácia. Alguns casos, poucos tinham, mas a maioria não tinha. E aí começaram a fazer outros testes, né? Outros protocolos. Começaram a fazer mudanças de decúbito, aumento de PIP, e aí começaram a fazer alguns testes que em outros países, alguns médicos conseguiram realizar e tiveram eficácia. Então foram fazendo, replicando, e aí montou-se um novo cronograma, um novo protocolo, né? E isso favoreceu e muito, porque começou a identificar e a entender melhor como funcionava o organismo humano em determinados pontos. Então, hoje, os protocolos existentes são protocolos muito mais acurados. Nunca na história humana tivemos uma quantidade enorme de testes sendo realizados em pouco tempo, para você poder levar a eficácia daquele teste, ter um resultado eficaz. Então, no mundo todo, os testes estavam sendo realizados. Então, se tinha uma quantidade, em um curto período de tempo, de eficácia, de dados que corroboraram com aquele protocolo X, aquele protocolo Y, mudanças de protocolo, melhorias de protocolo. Isso foi muito bom. Falando assim, a nível de melhorias na saúde, mundialmente falando, na parte de ventilação pulmonar, mudou-se bastante e isso foi muito bom, foi para melhor, né? E hoje nós temos equipamentos, Mariana, que tem dentro dele uma tecnologia que favorece muito, evita erros, né? Diminui a incidência de erros e favorece muito a análise do paciente. Tem ventiladores que já está incorporando a inteligência artificial em que fazem análises do pulmão, ciclo a ciclo, para se estabelecer qual seria a PIP ideal para aquele paciente, por exemplo. Né? Tem protocolos, tem tecnologias que fazem isso. Você consegue administrar mais o paciente. O paciente hoje, dificilmente, os equipamentos mais novos e que são bem usados, o paciente dificilmente existe uma sincronia entre o paciente e a máquina, conhecido como uma briga, né? A famosa briga do paciente. O paciente está brigando com a máquina. Hoje é muito mais difícil isso. Mas claro que precisamos melhorar, avançar na nossa tecnologia, fazer com que o nosso parque dos estabelecimentos de saúde sejam renovados. Infelizmente, ainda temos muito equipamento antigo que não tem essa tecnologia, então é muito mais do profissional estar tendo essa expertise, né, tendo aquela atenção, mas tem equipamentos hoje que favorecem muito, né, para que isso aconteça de uma forma plena. Por exemplo, esse equipamento que eu estou aqui atrás é novidade aqui no Brasil. Ele já tem essas tecnologias, né? Você consegue ver a expansão do paciente, você consegue identificar se está tendo um aumento de resistência traqueal do paciente, se está tendo um aumento de complacência pulmonar, uma diminuição de complacência pulmonar, então ele avisa para você. Então isso facilita muito. Opa, esse paciente está tendo uma melhora, está tendo uma piora, e até ele tem alguns testes a mais, que muitos ventiladores hoje já possuem isso, testes a mais, que são testes pré-desmame.
Porque imagine você, Mariana, o paciente está lá, está respondendo bem, só que aí a fisioterapeuta diz, não, o paciente está respondendo, vamos desentubar esse paciente. Realiza-se a desintubação, é algo já agressivo, né? O paciente já está ali, mas querendo ou não, é algo agressivo. Tira ali aquela tubulação do paciente, o paciente começa a respirar por conta própria. Só que às vezes, em questão de minutos, o paciente tem uma piora. E aí há a necessidade de uma reintubação. Consegue identificar o quão traumático isso é para o sistema respiratório do paciente e para o próprio paciente. O paciente tem que ser muitas vezes sedado novamente, colocado no ventilador, é feito todo outro processo. Às vezes o paciente podia estar 1, 2, 3 dias sendo liberado da UTI, mas às vezes tem que passar mais 7 dias. Então existe todo um processo que é feito em cima disso. Hoje existem mecanismos que você faz testes para ver se realmente aquele paciente tem condições de ser desentubado. Então existe mais de um teste, existem vários testes que podem ser feitos para conseguir dizer, opa, esse paciente está respondendo bem, esse paciente está tendo uma melhora significativa, está tendo fortalecimento diafragmático, aquele paciente está tendo fortalecimento da elastância pulmonar, e aí consegue-se sim, realmente fazer com que aquele paciente saia, ele consiga levar a alta muito mais rápido, porque você não precisa fazer esse teste e acabar precisando reintubar o paciente. Então, como a tecnologia tem nos auxiliado ao longo dos anos, como o uso correto dos equipamentos tem nos auxiliado ao longo dos anos, mas de nada adianta eu ter o máximo de tecnologia se eu não uso plenamente. Então, não só treinamentos para a equipe, para os fisioterapeutas, para os médicos, mas eu preciso dar treinamento também para a equipe que está na vanguarda, que seria a equipe da engenharia clínica. Porque a equipe da engenharia clínica, conhecendo o funcionamento do equipamento, conhecendo esses gráficos, conhecendo esses números, isso favorece a ele identificar um problema e resolver da melhor forma possível e de uma forma muito mais ágil. Sabemos que tempo, nesse caso aqui, frações de segundos, faz muita diferença. Então não podemos perder esse tempo, temos que ganhar. E isso, com certeza, é uma bandeira que eu levanto, com certeza você levanta também, a importância dessa capacitação de todos, né? De todos da equipe. A área de enfermagem, os enfermeiros dizem, não, mas isso aí é com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta diz, não, isso aqui é com enfermagem. Não existe, né? Na pandemia, existe um protocolo que os fisioterapeutas eles não intubam o paciente, né? Eles realizam o desmame, mas eles não realizam a intubação, porque isso é feito por um médico. Na pandemia, muitos fisioterapeutas precisaram fazer, e muitos não sabiam. Então, você vê como é importante termos conhecimento. Não sabemos quando vamos precisar, né? Não sabemos a hora que vamos precisar. É importante saber. Não existe essa questão de esse conhecimento é de fulano, eu não tenho necessidade de conhecer. Se você tem condições, busque o conhecimento. Busque cada vez mais conhecer. Busque, eu digo assim, que quem trabalha na área hospitalar, quem trabalha no UTI, no bloco de UTI, tem que conhecer todos os equipamentos ali. Pelo menos o básico, de todos os equipamentos ali. Para que ele possa, na necessidade, estar ali usando da melhor forma possível, de forma correta. Ou evitando que um colega use de forma errada. Se eu conheço, eu não mexo, mas eu sei quando alguém está usando de forma errada. Eu posso ir lá e intervir, né? Então, é importante. Não estamos falando de um cargo, não estamos falando de uma hierarquia, não estamos falando de um setor, não estamos falando de uma instituição. Estamos falando de vidas. E quando se fala em vidas, não se pode ter pontos nem vírgulas. Precisamos ter certeza do que estamos fazendo e levar essa certeza para as pessoas. E a ventilação pulmonar é isso. Especialmente na ventilação pulmonar, é importantíssimo fazer isso. Um outro ponto que eu acabei esquecendo na parte de montagem. Você está vendo aqui esse ventilador? Que ele está com esse... Opa, mexendo aqui onde não devia. Está vendo que ele está com essa pecinha aqui? É conhecido como filtro EPA. Muito usado, essa peça aqui. Filtro EPA. Né? Hoje, a maioria dos ventiladores não usam mais umidificação, pelo alto índice de contaminação.
Então, usam-se hoje muito conhecido como filtros bacteriológicos ou filtros barreira. Só que esses filtros bacteriológicos e barreiras ficam na ponta da traqueia, já próximo ao paciente. E esses filtros EPAs, eles ficam justamente aqui, ó, no ramo expiratório, na saída do ar do paciente. Aí muitos perguntam, isso aí é para quê? Né? E existe um tabu, né? Muitos gestores dizem não há necessidade do filtro EPA de eu gastar com esse filtro se ele protege o equipamento. Que muitos erroneamente dizem, não, isso aqui é para proteger o equipamento, para que exista um sensor de fluxo aqui também. No caso desse equipamento, os sensores de fluxo deles são internos. Existe um sensor de fluxo que mede minha saída de ar que está aqui dentro. Eu digo, não, para proteger o sensor de fluxo, para que ele não danifique. Na verdade, não. O ponto principal desse filtro aqui é proteção do ambiente onde estão os profissionais, para que não haja um cruzamento de infecções intra-hospitalar. Especialmente na Covid, isso aqui foi protocolo, mas hoje está se deixando de usar. É importante usar isso aqui. Isso aqui protege o seu profissional que está lá trabalhando para que ele não venha a ficar doente e não acabe perdendo dias de trabalho, né? Acabe atrapalhando toda a logística hospitalar. Isso é importante para evitar uma infecção cruzada entre o paciente que está ali do lado. Então, às vezes, eu digo a famosa conta de palito. Quando você faz uma contabilidade de algo que se diz, não, isso aí para mim não tem relevância. Tem extrema relevância. Então, é importante o uso disso aí. E, claro, dá uma sobrevida maior ao equipamento, sim. Todo o acúmulo de resíduo líquido, né? Toda a aspersão líquida de condensação, ela é bloqueada também por esse filtro. Isso faz com que a vida útil do sensor de fluxo, sim, realmente seja maior. Mas o ponto principal não é esse. É bloquear qualquer infecção, qualquer vírus, bactérias que tenham passado do filtro bacteriológico, que fica lá na frente, o filtro HME, conhecido, né? Filtro barreira, e ele bloqueia, né? E concernente ao filtro bacteriológico, outro ponto interessante. Eu tenho até, mas acabei não trazendo aqui. Qual o ponto interessante que temos que nos atentar ao filtro bacteriológico? O filtro bacteriológico, ele não pode, em momento algum, ser molhado. Quando eu molho o filtro bacteriológico, as fibras desse filtro, elas incham, ele acaba virando um tampão, ele acaba virando uma vedação. Então eu acabo sufocando o paciente. Há um aumento de pressão, porque ele começa a bloquear a passagem do ar. Então, aquele filtro tem que imediatamente ser substituído por outro. Então, é um fator importantíssimo, né? Viu lá uma mudança de coloração e um dos pontos, né, que ele começa a colorar geralmente na parte de baixo, onde existe uma condensação maior, existe uma mudança de coloração naquele filtro, eu troco. Ah, mas eu troquei ele tem 10 minutos. Troca. É importante. Não vamos permitir que um dano maior seja causado por causa de um filtro. Vamos trocar. E é importante saber que ele funciona assim. Molhou, a maioria deles, as suas fibras se expandem e ele acaba diminuindo a vazão. E essa diminuição de vazão, aumento de pressão, faz com que realmente não haja uma troca correta entre o paciente e a máquina, gerando problemas. Problemas que podem levar à perca de vida. Então, é algo importantíssimo, né? Eu acho que assim, eu acabei falando um pouco do que estou sendo bem superficial, viu? Existe muito mais coisas que a gente vai abordar, até o vídeo que está sendo finalizado, né, da parte de ventilação da Eduts, né, da plataforma Eduts, vai abordar um pouco mais detalhes, né? Todos esses gráficos aqui, eu vou explicar o que são cada um desses gráficos, vou explicar o que é uma PIP, vou explicar o que é uma pressão de platô, vou explicar o que é uma complacência, uma resistência. Então, todas as terminologias comumente usadas na ventilação vão ser explicadas para que as pessoas entendam, não só as pessoas que estão lidando com os equipamentos para conhecer mais plenamente, as pessoas que estão saindo das faculdades, fisioterapeutas recém-formados que estão querendo entrar na área de UTI, é importante conhecer esses detalhes, mas especialmente para as pessoas que estão na vanguarda, que eu digo que é a elite que está ali preparada para atender, que é a equipe de engenharia clínica. Ela precisa conhecer esses detalhes para que eles possam, de forma mais plena, ajudar, disseminar o conhecimento,
realizar treinamentos internos periódicos, não ficar dependente muitas vezes do fabricante, da empresa que presta serviço, eles conseguirem fazer um programa de educação continuada dentro da instituição para que ali favorecer cada vez mais. Nós sabemos que dentro de uma unidade hospitalar a rotatividade de pessoas é muito grande, então é necessário estar fazendo isso frequentemente para que de momento algum a gente diminua ao máximo a incidência de erros, de problemas. Então é importante esse conhecimento, além de conhecimento em outros equipamentos, em vários outros equipamentos. Então, conhecer plenamente itens a itens, detalhes desses equipamentos, vai nos levar a ter pelo menos uma tranquilidade, numa necessidade de usarmos ele de forma correta, de forma plena, né? Então, eu acho que eu consegui abordar alguns pontos, né? E outro detalhe muito importante, Mariana, a gente não pode esquecer de maneira alguma, são os alarmes. Os alarmes dos ventiladores pulmonares não podem, de forma alguma, ser simplesmente silenciados, né? Eu vou lá, faço uma pausa de alarme durante 2 minutos. Às vezes eu preciso fazer uma análise do que está ocorrendo ali. Será que realmente é a máquina? Tendenciando a dizer, não, a máquina não presta, o ventilador não presta. Será realmente? Ou está tendo uma sincronia entre o paciente, né? A gente sabe que a nossa fisiologia ela é ímpar. Por mais que se tenha protocolos, por mais que se tenha estudos, por mais que se tenha pesquisas, cada organismo ele reage de uma forma diferente a uma medicação. Existem situações em que o paciente está com a dose proporcionalmente ideal para ele estar totalmente sedado, mas o organismo dele não absorve aquela sedação, ou absorve por pouco tempo e ele começa a acordar. E aí existe essa briga, essa sincronia entre ele e a máquina, entre ele e o ventilador, e isso gera os alarmes. E eu vou lá simplesmente silencio o alarme. Eu acho que é uma das... Se a gente se colocar no lugar do paciente, é uma das piores situações. Talvez alguém que já enfrentou isso, talvez na infância, eu já tenho enfrentado recentemente, que é quando a pessoa está perto de se afogar. Quase me afoguei. Né? Eu quase me afoguei. É um dos piores medos do ser humano. Né? É uma sensação horrível. Então imagine o paciente estar naquela sensação, que é praticamente a mesma sensação de sufocamento. Né? Querer respirar e não ter na hora que quer. E na hora que quer exalar, está recebendo uma pressão. Então aquela briga ali realmente é algo extremamente traumatizante. Então, se colocar no lugar. Empatia é a qualidade necessária. Empatia. Se colocar no lugar da pessoa ali. Né? É uma das coisas que eu observo muito, em especial na área da saúde, eu entendo por quê. Muitos profissionais de saúde, eles diminuem a quantidade de empatia ao longo dos anos. Em algumas situações realmente é necessário para você ter condições de realizar procedimentos traumatizantes, por assim dizer, para qualquer outro tipo de pessoa, mas elas precisam diminuir a sensibilidade a isso para poder realizar. Mas não se pode permitir que isso chegue ao ponto de faltar, como muitos falam, faltar humanidade. A pessoa é tão insensível que nem parece que é humana. Não se pode perder essa humanidade de forma alguma. Não se pode. É algo que precisa realmente continuar. Em especial na UTI. Na UTI, eu acho que é um dos lugares dentro da instituição hospitalar que mais precisa se ter essa empatia, essa sensibilidade. Né? Porque as pessoas que estão ali não estão porque querem. Muitos deles não sabem que estão ali. Né? Estão inconscientes. E precisam sair daquela situação o quanto antes. Né? Quanto mais tempo se passa no ventilador pulmonar, é pior para a pessoa. Pior para o organismo da pessoa. Né? O ideal é a pessoa entrar questões de poucos dias sair, mas muitos passam até meses, alguns passam anos. Né? Então, a empatia é importante para que aquela pessoa ela consiga manter a sua vida, consiga manter suas funções, consiga manter seu sistema psíquico em funcionamento, né? Porque estamos lidando com pessoas, com vidas, né? E esse equipamentozinho aqui, ele é muito importante nesse sentido. Ele auxilia e muito. Então, eu acredito que a nossa bandeira é o treinamento.
é o conhecimento, disseminação do conhecimento desses equipamentos, né? E eu acredito também que seja um pedido para que as instituições hospitalares tenham em mente atualizações do seu parque, para que possamos abraçar essas tecnologias que tanto nos beneficiam, para que possa beneficiar, não sabemos, a nós mesmos, ou ao nosso ente querido, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, não sabemos. Então, que essas tecnologias venham, né, para que possam nos beneficiar, que não seja apenas pontos ou equipamentos que são usados só em países de primeiro mundo. O Brasil é um país maravilhoso, que tem sim condições, e à medida que passa, essas tecnologias estão muito mais acessíveis, né? A pandemia também trouxe isso. Trouxe uma quantidade grande, um aumento frenético na produção de equipamentos, né? Hoje existem vários outras fabricantes que nem fabricavam ventilação pulmonar, que hoje fabricam. Então, existe uma competição no mercado, e essa competição favorece reduções de preço, reduções de custo, favorece a aquisição de tecnologias, né? Se tem uma empresa tecnológica brigando com outra, a mesma tecnologia vai ganhar o que? O preço. E a gente consegue comprar no menor preço. E por isso que é importante também que as pessoas que estão ali na frente, na tomada de decisão, para fazer a aquisição, a administração dessas tecnologias, sejam pessoas que tenham esse conhecimento. Qual é a tecnologia interessante? Qual é a tecnologia que vai agregar para a minha instituição? Então, são pontos a serem levados à atenção, para que a gente consiga evoluir cada vez mais na dinâmica de salvar vidas, que esse é o objetivo nosso. Perfeito. Nossa, Diógenes, que excelente, que falas excelentes, assim. Eu anotei vários pontos que, na verdade, poderíamos ficar aqui horas para a gente debruçar, né, e discutir cada um deles, né, porque são muitas, foi realmente fantástico, fantástico mesmo. Ver o quanto é importante a gente cuidar das próprias tecnologias, que a gente precisa realmente garantir que elas sejam operando com segurança, com confiabilidade. A importância da gente treinar a equipe, isso é muito importante falar, porque não é somente treinar um determinado tipo de operador, um determinado tipo de usuário, mas treinar a equipe toda como um todo dentro de uma instituição é fundamental. Cada um, claro, com as suas mais especificidade em alguma questão ou outra, mas ter uma visão geral da tecnologia é muito importante, até mesmo para identificar, como falou perfeitamente, identificar se está tendo algum tipo de operação inadequada e fazer, né, esse alerta, ter essa orientação adequada pelos próprios equipe da própria engenharia clínica para identificação de problemas é fundamental, porque isso pode, assim, otimizar muito os processos, ter uma agilidade nesse processo de identificação de problemas. Então, assim, realmente fantástico. Estaremos aguardando ansiosamente pela aula super completa lá na Eduts, que com certeza vai contribuir e muito realmente para a gente formar, para a gente capacitar ainda mais profissionais e estudantes que estão querendo se desenvolver e precisam se desenvolver ainda mais na área das tecnologias, na área da saúde, como um todo, né? Então, para quem não conhece, a Eduts, deixo aí para vocês conhecerem, uma plataforma de educação e tecnologias em saúde. Na descrição aqui do vídeo tem o link para vocês conhecerem, que visa estar realmente tendo um ambiente de centralização de informações relacionadas ao universo de tecnologias em saúde, para a gente se capacitar, para a gente ter o conhecimento do uso adequado e seguro dessas tecnologias, para a gente evitar danos, a gente evitar riscos dentro do ambiente da área da saúde, e cada um de nós aqui somos corresponsáveis, sim, pela saúde mais segura, pela saúde mais efetiva e com qualidade. Então, a Eduts tem vários cursos, teremos em breve, nos próximos dias, nas próximas semanas no máximo, o curso aí que o Diógenes vai estar oferecendo sobre ventilação mecânica, que realmente, assim, como você consegue ver, tem muito conhecimento para que a gente consiga estar cada vez mais contribuindo e divulgando ainda mais, tá? Então, tá no link na descrição, para quem quiser se aprofundar ainda mais em outras tecnologias e no ventilador pulmonar também. É uma plataforma de assinatura
realmente com o objetivo de auxiliar na democratização e no acesso ao conhecimento das tecnologias na área da saúde. Diógenes, teve algumas questões aqui interessantes. Vamos lá e depois a gente... Só que antes de ver aqui, e aí se as pessoas que tiverem outras perguntas podem deixar no chat que a gente vai ver, eu queria saber de você, Jorge, se algum caso inusitado que você já teve com ventilador pulmonar. Já teve algum caso, assim, enfim, alguma coisa tipo, meio diferente, assim. Teve um caso que envolveu pessoas próximas a mim, né? Por exemplo, hoje nós temos uma assistência técnica, né? Hoje nós temos 12 técnicos que trabalham em diversos equipamentos e muitos deles, hoje nós temos 5 meninas, essas meninas estão voltadas, 5 moças, né? São voltadas mais para a parte de ventilação também, né? E elas se especializaram na área, nesse sentido. E uma delas, que foi minha esposa, ela consertando o ventilador, né, seguindo os processos, seguindo todo o protocolo exigido pelo fabricante e pela Anvisa, né, ela realizou o procedimento no equipamento, disponibilizou para a rede hospitalar. E alguns meses depois, o pai dela precisou usar desse equipamento, né? Então foi uma situação assim que ela, quando foi visitar o pai, olhou para o equipamento, ela viu lá e viu o nome dela na etiqueta que estava lá. E ela, assim, ela teve um alívio, né? Porque ela sabia que ela tinha feito o máximo possível, que aquele equipamento em si estava funcionando de forma plena. E por ter um conhecimento, ela conseguiu também ver a montagem, ver como estava o funcionamento, então ela percebeu que o equipamento estava ok. Então, assim, essa foi, eu digo assim, foi um marco que nós tivemos na época da pandemia, que não sabemos com quem aqueles equipamentos podem estar, né? A quem aqueles equipamentos podem atender. Então, uma coisa que eu sempre friso com a minha equipe é da responsabilidade, eu digo que eles são os meus heróis, responsabilidade imensa que eles têm de estar consertando de forma plena, correta, porque aquilo ali significa vidas. Eles estão salvando vidas, né? Um reparo correto no equipamento salva vidas. Você dá um diagnóstico preciso, você usa um equipamento de suporte à vida de forma correta. Então, N situações em que realmente existe uma finalização que é salvamento de vidas, salvar vidas. Então esse foi um ponto inusitado. Teve outras várias situações, né, de a gente perceber que o profissional não conhecia o do equipamento, né? Então, um equipamento que para ele era praticamente um estranho. Então a gente, além de dar o treinamento para aquele profissional, a gente tinha que mesmo meio que estar segurando na mão dele para que ele não pudesse cometer um erro, né? Então existe muito isso. A gente vê uma precariedade de informação, de segurança. Existem alguns lugares em que o profissional de saúde ele vai com o melhor intuito para uma unidade hospitalar, chega lá e se depara com um equipamento que ele nunca viu na vida. Então é importantíssimo ter aquele treinamento, ter aquele conhecimento. E se a equipe de engenharia clínica for detentora desse conhecimento, imagine a facilidade que isso não é, né? Não ter que esperar algo ou não ter que aumentar um custo. Então, na verdade, acaba valorizando a engenharia clínica no quesito custo. Porque você trazer uma empresa para realizar um treinamento, você com sua equipe já treinada, você reduz custo. Você favorece treinamentos, você agiliza processos. Então, é fantástico isso. E assim, de problemas, se for parar para falar aqui de situações inusitadas que eu já tive com ventilação, que assim, a gente não só mexe com ventilação. Ventilação é um dos equipamentos que a gente mexe. A gente mexe com toda a parte de UTI, centro cirúrgico, CME. A gente tem uma bagagem, graças a Deus, bem grande desses equipamentos. Mas a parte de ventilação, eu senti uma necessidade primordial de estar levando as pessoas esse conhecimento, porque a pandemia trouxe isso à tona. Quando os profissionais precisavam realmente se qualificar e ter uma garantia de tranquilidade na execução do seu serviço e não serem colocados, como dizem, em zonas de guerra, sem saber nem manusear uma arma, né? É praticamente isso que estava sendo feito. As pessoas não sabiam nem pegar como é que eu vou entrar na zona de guerra. Então, os equipamentos precisam ser dominados pelos seus profissionais, pelos seus usuários, né? E outros equipamentos que são equipamentos de grande suporte, né? Aparelhos de anestesia, são equipamentos que lidam também com a parte de ventilação, né? Está incorporado nos equipamentos de anestesia a ventilação. Claro que o prazo usado pelo paciente no anestesia é bem menor comparado ao ventilador, que passam-se meses em uso, mas é algo que precisa ser levado à atenção. Existem
processos voltados na parte de anestesia, existem medições, índice biespectral, TNM, EEG, o que aquilo ali faz, né? Qual a mensuração que aquele equipamento dá, qual a garantia que aquilo dá, uma leitura de ETCO2, o que é isso, né? Qual a confiabilidade aquele equipamento pode trazer para o anestesista e para a realização de um procedimento de médio e curta, de baixa ou alta complexidade. Então é algo também que pode ser mais para frente, né, brevemente, a gente pode estar trabalhando nisso aí, dando esse treinamento também na parte de anestesia, monitoramento, nós temos a parte também de autoclaves, né, esterilização, mesas cirúrgicas, é uma soma muito grande. E que, assim, graças a Deus, uma das coisas que todo dia eu levanto e eu agradeço a Deus por estar fazendo parte dessa área, porque é uma área fascinante, uma área que você consegue lidar com vidas de forma bem rápida, bem simples, e digo assim, porque você consegue auxiliar de alguma forma, de forma quase que direta, na resolução de problemas relacionados à saúde. Então, não tem um dia igual ao outro, é sempre mudanças, é sempre novidades, aumento de tecnologia, vai vir a feira hospitalar agora, vai vir com novas tecnologias, então fabricantes estão nessa briga por tecnologias, isso é muito bom para nós, que queremos usar essas tecnologias a favor da saúde. Então, assim, é muito bom, né, conhecermos e aumentar cada vez nosso conhecimento, e a plataforma Edutes, eu sempre falo a você, e eu falo para quem eu conheço, para quem está próximo a mim sabe disso, é uma plataforma fantástica, né? Aquela centralização de informações que dificilmente a gente acha em outros lugares. É difícil, a área hospitalar é uma área difícil, e que tem com o intuito a médio prazo, envolver também a parte de alguns equipamentos, de ideias de como realmente consertar de forma correta alguns equipamentos, né? E um pouco mais além, talvez um pouco para a parte lá humana, né? Relacionamentos, comunicações assertivas, oratória, para preparar, na verdade é um conjunto ali para preparar as pessoas, os profissionais, para melhorarem cada vez mais a si próprios, se profissionalizarem cada vez mais, para que eles consigam continuar fazendo a nossa essência, o nosso porquê, que é salvar vidas. Perfeito, perfeito. Esse é o intuito, de fato, da Edutes. Bom que está conseguindo transmitir isso, porque realmente é esse o objetivo. Porque, como colocou lá essa situação inusitada, é esse o objetivo mesmo, né? A nossa área, de fato, as tecnologias, elas estão aqui, elas existem a benefício da sociedade, a benefício das pessoas, mas para que elas realmente exerçam esse benefício, elas precisam estar operando com segurança, elas precisam ser operadas de forma adequada. Então, assim, é muito importante que a gente tenha o conhecimento. Infelizmente, a gente tem uma carência mesmo de informações relacionadas a esse universo. Quem já pesquisou minimamente sabe o quanto é difícil, de fato, encontrar conteúdos, encontrar materiais relacionados a isso. Então, realmente, eu fico realmente feliz até de estar trazendo para cá também esse conteúdo, para que outras pessoas tenham acesso, que a gente divulgue e dissemine, de fato, essas informações, porque não é o objetivo, não é a gente ter o conhecimento, ficar com esse conhecimento, a gente conseguir compartilhar, porque quando a gente compartilha as boas práticas na operação dessas tecnologias, no funcionamento dessas tecnologias, a gente está literalmente salvando vidas. E isso deve ser realmente o grande objetivo final nosso, né? Falou até da feira hospitalar, vou até aproveitar para falar também, né? A feira hospitalar é uma das principais feiras, né? É a principal feira, né, que a gente tem relacionado às tecnologias na área da saúde, onde realmente todas as tecnologias estão lá, as novas tecnologias, que acontece em São Paulo. E aí a Edutes, visando também estar contribuindo, divulgando também e auxiliar nesse processo de capacitação. A gente está fazendo, né? Vamos até abril, vamos fazer um processo de gamificação. A plataforma ela é toda gamificada e a gente já tem alguns bônus que a gente realiza mensalmente, mas aí vamos ter esse bônus final aí até abril, final não, né? Porque vamos ter outros, né? Mas até a feira hospitalar, que vamos estar bonificando e gamificando os 3 primeiros colocados com auxílio financeiro para estar viabilizando a ida de pessoas que fazem parte da Edutes para a feira hospitalar.
Tem alguns critérios de participação, vamos estar falando aí nas próximas semanas para o pessoal lá da Eduts, mas já adiantando aí, porque eu já vi que tem algumas pessoas que estão fazendo parte da Eduts que estão por aqui, então vamos ter essa gamificação aí para levar um auxílio financeiro para que outras pessoas também tenham acesso e possam estar fazendo parte dessa feira hospitalar, então auxílio de transporte e de estadia. Vamos explicar tudo isso nos próximos, mas vai ser realmente um auxílio para auxiliar nesse processo de capacitação. Porque, assim, eu vou na feira hospitalar há muitos anos, né? Eu tive o privilégio de fazer faculdade em um local próximo, então fiz em São José dos Campos, então era próximo, né? Era era perto, mas mesmo assim a gente ia num dia e voltava no outro, universitário, que eu não tinha muitas condições, assim, né? Eu tinha condição, mas, tipo assim, a gente tem que poupar, né? Verdade. Então, o que a Eduardo puder para fazer, para contribuir, para que a gente consiga estar divulgando e disseminando o conhecimento e tiver ao nosso alcance, né? Claro que com as limitações do início, mas vamos estar fazendo para que a gente consiga estar realmente levando esse projeto para que mais pessoas tenham acesso. Vou colocar no chat aqui o link para que vocês conheçam a Edu. E tivemos alguns questionamentos, Jorge. Vamos lá. Vamos lá aqui. Primeiro, lá em cima, o Enzo perguntou, Enzo, vou responder agora se a live ficará salva. Ficará salva, tá? Ficará salva para rever. E logo em breve teremos na Eduts um módulo específico sobre ventilação mecânica. E aí lá vai ter também, inclusive, com alguns certificados de participação, tá? Todos os cursos lá têm certificado. A Nayane colocou, tem várias boa noites aqui, boa noite a todos e todas que estão por aqui acompanhando. A Nayane colocou, saber a importância da leitura dos gráficos nos ajuda a entender se o equipamento está com problema ou não. Na verdade, o funcionamento dele como um todo. Muito importante para nós da engenharia. Excelente, Nayane, excelente. Porque muitas vezes a gente negligencia essa leitura. A gente acha que nós da engenharia clínica, a gente não precisa conhecer, mas isso eu falo bastante. A gente conhecer os princípios fisiológicos também do corpo ajuda muito a gente identificar eventuais problemas, verificar algum tipo de problema que o equipamento possa estar tendo. Então, assim, ajuda muito mesmo a gente compreender o funcionamento também do corpo e aqui especificamente com a questão dos ventiladores pulmonares, compreender o funcionamento dos gráficos é essencial, com certeza. Bom, que Diógenes vai explicar tudo para a gente na aula. Ou sim. O Atilson colocou, na epidemia de Covid-19, algumas startups nacionais se aventuraram em projetos e na produção, por vezes artesanais, de ventiladores. Como estão hoje? Como estão os fabricantes tradicionais do Brasil? Um assunto bem polêmico, né? Na pandemia tivemos, sim, até mesmo grandes instituições, né, realizando manutenções, realizando, a gente falava ressuscitamento, né, de máquinas paradas ou muitas obsoletas, e tiveram muitos projetos realizados em algumas universidades, em algumas pessoas autodidatas, né, que realizaram alguns projetos para realizar um ventilador, né? Muitos chegaram a realizar e comercializar esses ventiladores, né? Que na sua maioria era praticamente um reanimador manual automático, né? Era um equipamento que você não tinha muito controle do que estava sendo ofertado, não tinha muita precisão, por não termos, nós brasileiros, infelizmente, temos uma deficiência, um déficit muito grande em acesso à tecnologia, né? Hoje não temos no Brasil uma fábrica, por exemplo, de placas de circuito SMD, de placas complexas, a gente não tem, realmente é uma necessidade. E por não ter acesso a essa tecnologia, as tecnologias que eram usadas eram tecnologias antigas, né? Muitas já obsoletas. E o que acontece? Nosso corpo humano é fantástico. Interessante que na aula do Eduts eu vou falar um pouquinho também sobre a história da ventilação, e aí vai ficar fácil entender como foi no passado e como é hoje, e por que essas transições, essa mudança de tecnologia, ela traz aquele aspecto de entendermos cada vez mais sobre o nosso organismo, né? Antigamente não tínhamos tanto conhecimento como temos hoje. Então, hoje nós temos um conhecimento muito grande, né? Temos muito a avançar, ainda temos, mas temos um conhecimento muito grande da parte de fisiologia, de respiração,
trocas gasosas, então existe muitas variantes nesse contexto. E esses equipamentos que foram produzidos, né, muitos que produziram, não, por mais bem intencionados que fossem, não detinham esse conhecimento, né? Que não é simplesmente você fazer algo, encher um pulmão e esvaziar, não é isso. Não é isso, está muito longe disso. Existem sensores, existem detalhes, precisões de entrada de pressão. Uma entrada de pressão demasiada gera um barotrauma, gera pulmões serem estourados. Um acúmulo, uma frequência a mais, uma frequência a menos dificulta, existe uma sincronia respiratória. Então, nosso sistema é muito complexo. Ainda mais que estávamos lidando com uma doença que não tínhamos conhecimento. Todos os protocolos existentes foram feitos sem eficácia, foram realizados sem eficácia. Então era algo novo, né? Algo que precisava realmente ser entendido, até o ponto de conseguir entender que não simplesmente era algo voltado a respiratório, envolvia muita parte vascular também, né? Então foi feito todo esse estudo, mas isso aí demorou-se um tempo para ser entendido. Então, por bem intencionados que fossem, porque na época era o quê? Precisa de ventilação de qualquer momento, senão a pessoa morre, né? Mas infelizmente, por não termos aquele conhecimento na época, muitos que entraram na ventilação morreram por conta da ventilação. Então, o conhecimento é importante, é imprescindível. Muitos, infelizmente, entraram, muitos não conseguiram entubar, não sabiam entubar, entubaram de forma errada. Então, é uma série de situações que ocorreram e que precisa ficar no passado isso. Então, hoje, muitas empresas que iniciaram com esse processo viram o quão difícil isso é. O quão importante é ter esses sensores, ter aquela sensibilidade, ter toda a tecnologia que hoje nós temos. Bem intencionados estavam, a melhor das intenções. Porém, infelizmente, acabaram prejudicando em alguns pontos. Então, eu acredito que hoje muitos fabricantes que iniciaram essas startups não existem mais. E assim, trouxe outro ponto, né? Algumas empresas que tinham um ramo totalmente diferente, que não envolvia nada voltado para a área de tecnologia de saúde, hoje já estão trabalhando na área da tecnologia de saúde. Viram uma necessidade que existe nacionalmente falando sobre isso, quando existe uma demanda grande. Então, foi bom para os dois sentidos. Um aprendeu, viu que não era tão simples assim, não era algo tão básico assim, por mais que tivessem bem intencionados, não tinham acesso a uma tecnologia que favorecesse aquele conhecimento ser colocado em prática de forma rápida e funcional. Mas eu acredito que hoje, sim, pouquíssimas daquelas startups, daquelas empresas, continuam fabricando devido ao alto índice de complexidade existente na parte de ventilação. Perfeito. Até porque o processo de desenvolvimento de uma tecnologia de equipamento médico requer muitas etapas, requer um envolvimento assim de regulatório muito grande, né? Claro que teve muitos testes, teve algumas questões, né? Ali no processo da Covid, de algumas mudanças regulatórias, mas de toda forma ainda tinham, né, esses aspectos para realmente, de fato, garantir segurança, né? Porque estamos falando literalmente ali um equipamento que vai estar promovendo, né, levando o suporte à vida. Então, tudo isso envolve a complexidade de quem não está envolvido diretamente, teve que aprender tudo isso ao mesmo tempo que estava no processo de desenvolvimento. Então, muitas informações, mas com certeza as intenções eram realmente as melhores, né? Como foi colocado. Sem dúvida. O Diego aprendendo muito aqui, viu? Que bom, Diego. Grande Diego, um abraço, meu querido. Igor, parabéns, treinamento é tudo, com certeza, que a gente capacite, que seja treinamento, como o Diógenes falou em muitos momentos, treinamentos constantes, não somente no processo de incorporação de novo equipamento, que é fundamental também, tá? Mas que seja de forma constante, de uma educação continuada, isso é fundamental. Guilherme, olá, Guilherme, tudo bom? Poderia falar sobre o umidificador aquecido? Estabelecimentos assistenciais de saúde estão deixando de usar para utilizar o HMF? Então, estudos trouxeram atenção que existe um risco, né, no uso de umidificação aquecida. Qual seria esse risco? Ele tem um alto índice de contaminação. Não significa que a pessoa que usa umidificador vai favorecer uma contaminação. Mas um estudo global identificou que existia sim um aumento de contaminação
com o uso de umidificador, porque assim, água, estamos lidando com água, um líquido que aquece e que assim, o processo em si é perfeito, mas existe as variantes. A peça precisa estar bem limpa, precisa ter todo um controle de desinfecção, e tem alguns casos não houve tanto critério de desinfecção que corroborou para o acúmulo de fungos, proliferação e assim por diante. Então, existiu-se muito esse problema, e aí acabou-se, muitas instituições estão deixando de usar para usar o filtro barreira, algo mais simples, algo que bloqueia assim a contaminação, protege o paciente, protege o ambiente, protege o equipamento, né? Protege o profissional. E existem situações que precisa realmente fazer a modificação, que usa-se hoje nebulização, então hoje usam-se outras alternativas, não a modificação plena, exceto na neonatologia. A neonatologia ainda se usa modificação muito ainda, né? Porque são pacientes que têm uma delicadeza diferente, não tem uma facilidade de produção de secreções para lubrificação do sistema respiratório, então todo um processo a mais. Eu digo que existe duas ventilação mecânica adulto pediátrico é um mundo, e neonatológica, outro mundo, totalmente diferente, uma coisa não pode nem ser próxima da outra. Então, na parte de neonatologia ainda se usa-se muito, e hoje se usa-se pouco. Existem instituições que usam, quando segue todo aquele critério, aquela rigidez dos processos de desinfecção, é tranquilo. Mas, infelizmente, quando existe problemas relacionados a isso, o alto índice de proliferação de fungos, principalmente, ele é muito grande. Excelente. Malena, muito bom. Muito boa aula, obrigada. Eu que agradeço a paciência. Tainã, Edudes é um projeto bonito demais. Só gratidão pelo profissionalismo. Nós que agradecemos pela confiança. Muito obrigada, Tainã, por confiar e estar auxiliando nessa sua trajetória. Em linda, que vai ter ainda mais sucesso aí na área, tenho certeza. Marcos, estamos de volta. Nos dias de hoje, vemos muitos profissionais formados sem experiência em manipular equipamentos. Um deles é ventilação mecânica. Isso é por causa das fiscalizações nas instituições de ensino. Hoje em dia, as cápsulas de ácido negativo estão na formação profissional. Em questão da água, aí ele falou outra coisa. Só comentando essa questão dessa questão de muitos profissionais, essa é uma grande deficiência que a gente tem na área da saúde ainda, tá? Na verdade, ao meu ver, a deficiência principal que a gente tem, problemas relacionados ao uso das tecnologias, é muitas vezes na deficiência lá na formação mesmo, que a gente não tem ainda hoje em muitos locais, em poucos lugares que se fala um pouco sobre tecnologias, mas a gente precisa realmente estar mais próximo na formação. A engenharia clínica precisa estar próxima ali na formação do curso, nos cursos da área da saúde. A gente precisa realmente estar nesse processo, tá, gente? Isso eu falo bastante. Eu atuo como supervisão de um programa de estágio interdisciplinar com estudantes de odontologia, de medicina, e é incrível ver o quanto que os conhecimentos que às vezes podem ser básicos para a gente, isso auxilia muito na prática deles, que eles estão ali no internato, já em contato, eles levam já aquele conhecimento daquele treinamento já na prática ali e ver o quanto que isso gera de impacto mesmo. Então, a gente realmente precisa estar mostrando para as instituições o quanto é relevante, porque quem vai estar operando essas tecnologias posteriormente são os profissionais da área da saúde. Então, é muito importante que a gente realmente capacite esses profissionais desde a formação. E, é claro, a engenharia clínica também precisa estar sempre por dentro também desse processo, e orientando adequadamente conforme o tipo de usuário. Faz parte também de nós, da engenharia clínica, perceber com quem nós estamos falando, ter a sensibilidade da forma e do como a gente vai estar transmitindo esse conhecimento, porque o conhecimento que a gente pode estar transmitindo para uma pessoa
com um determinado tipo de histórico, com um determinado tipo de experiência totalmente diferente para uma outra pessoa, e saber se comunicar, como o Jair colocou anteriormente, saber se comunicar e ter essa sensibilidade de perceber como você está interagindo com outra pessoa e se o conhecimento está chegando para aquela pessoa daquela forma, isso faz parte também da gente ter essa percepção e a gente conseguir estar contribuindo e divulgando ainda mais, tá? Mas com certeza é uma deficiência que a gente tem hoje na formação da área da saúde e também, enfim, das outras áreas, né? A gente tem muito a melhorar na educação como um todo. A gente tem muitas coisas boas, mas também temos alguns pontos que a gente precisa estar melhorando continuamente. Em questão da água para fazer umidificação, qual a correta? Água da torneira, filtro, água mineral, água destilada? Vamos lá. Esse processo aí, na verdade, a Anvisa ela preconiza o uso de água desmineralizada, né? Seria água com menor índice de minerais, ou sem existência de minerais, para poder fazer desumidificação, que são águas que fisiologicamente seriam águas que menos já passou por um processo de destilação, já passou por um processo de retirada de micro-organismos, né? E além dos metais pesados, para poder fazer isso. Porque o que acontece? Existem dois efeitos, né, na umidificação. Se usarmos uma água com mineral, o mineral, quando ele entra em aquecimento, né, aquela água ali, que ela acaba se condensando, né? E ela sai daquele recipiente, ela começa a acumular minerais naquela parte de baixo metálica do umidificador, do copo de umidificador. E aquilo ali, com o tempo, ele começa a oxidar, ele começa a gerar uma crosta, calcifica ali, e ele começa a perder a sua capacidade de aquecimento. Então, acaba superaquecendo o umidificador, o equipamento em si, queimando resistência. Então, existe um ponto voltado para a parte física e elétrica, existe um ponto também voltado para a parte respiratória, né? Então, hoje, se o ideal é a água desmineralizada, mas isso aí quem vai preconizar cada instituição é o CCIH, né? O CCIH da instituição hospitalar é que vai dizer vai estabelecer qual tipo de água líquido vai ser utilizado na modificação. Excelente. Diego, explica um pouco também da diferença de ventiladores de transporte para o ventilador de beira-leito. Grande Diego, vamos lá. Ventilador de transporte e ventilador à beira-leito. Qual a grande diferença? Primeiro, seu projeto, né? O fabricante ele projetou, os engenheiros projetaram o equipamento que precisa ser transportado. Esse equipamento que precisa ser transportado, ele precisa ter uma resistência ao quê? Impacto, vibrações, né? Choques. Então, ele tem um equipamento que ele, interiormente, ele precisa ser muito mais protegido. Os seus componentes, as suas placas precisam ser mais protegidos, porque é um equipamento que realmente está em constante movimentação, né? Com séries de intempéries, se for um equipamento de transporte que use uma unidade móvel, por exemplo, então tem os percalços do nosso asfalto, né? Do nosso Brasil querido, que muitas vezes não é dos melhores, então tem buracos, então ele tem que estar preparado para todo um tipo de intempérie, e ele foi feito para isso. Porém, ele foi feito também não para durar, não para ficar ligado por muito tempo. 7, 8 dias ligado. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para procedimentos rápidos, horas, né? Talvez 1 ou 2 dias, dependendo da distância que vai ser necessário levar aquele paciente. Então, são equipamentos que o projeto dele inicial é um. Já os beira-leito é outro. Os beira-leitos são equipamentos mais sensíveis. Eles não têm tanta preocupação interna na proteção dos componentes. Então, por isso que até mesmo dentro do hospital, é importante você ter trazido essa atenção, Diego, porque é algo que eu acabei até esquecendo de falar, que é muito importante. Nós vamos realizar a locomoção de um equipamento desse beira-leito, um equipamento que existe uma tecnologia, existe todo um processo de fabricação que foi feito, e levamos ele na unidade hospitalar. Muitas vezes precisamos sair daquela unidade e adentrar em outra, são blocos, né? O bloco A, bloco B, e muitas vezes o acesso, a passagem desse equipamento, ele entra em contato com um terreno íngreme ou um terreno que não é plano, em alguns casos paralelepípedo, pissarra, né?
O que acontece? Quando movimentamos aquele equipamento nesse ambiente, nós geramos vibrações extras. E isso pode ocasionar problemas no equipamento. Então é importantíssimo ver isso. A engenharia clínica entra nesse sentido também. A engenharia clínica, ela precisa intervir nesse caminho, estudo desse caminho em que os equipamentos, ultrassons, anestesia, ventiladores, e até mesmo maca de pacientes, qual o caminho que está sendo usado, como está aquele asfalto, como está aquele piso que está sendo levado aquele equipamento, aquele paciente, para que diminua os índices de problemas, seja no manuseio, no uso do equipamento. O equipamento pode soltar uma placa, um componente, uma peça interna, o paciente pode vibrar, ele pode ter uma piora por conta daquela vibração que não estava esperando, que, enfim, uma série de variantes que realmente podem prejudicar o equipamento, os equipamentos e o paciente. Então, equipamentos da beira-leito foram feitos para locomoções intra-hospitalar, em pavimentação plana. Não foram preparados para intempéries de pavimentação. Então é importante saber disso para não estar levando de qualquer jeito. Já aconteceu vários casos de, principalmente aparelhos de ultrassom. O aparelho de ultrassom no bloco A funciona uma semana, mas naquela semana precisa levar para o bloco B. Quando ele volta para o bloco A, não parou de funcionar. O que foi? Aí vai lá, é uma placa, mexe, conserta. Na outra semana tem várias reincidências disso. E era simplesmente o piso. Né? Mudou-se a passagem, o local por onde passava, o problema acabou. Então é a gente ter essa ciência. E um pouco além. Não simplesmente se basear é o equipamento que não presta. É uma frase que eu ouço, se eu fosse contar quantas vezes eu ouvi, eu acho que R$ 1 por cada vez que eu ouvi, eu estava rico. Mas precisamos ver o que é que pode estar levando aquilo. Então, a diferença principal entre esses dois equipamentos são esses. O projeto ao qual eles foram fabricados. Qual a origem, qual o pensamento, qual os cuidados que foram feitos durante a fabricação de um equipamento que é voltado para transporte e um equipamento que é voltado para beira-leito. Agora, a nível de modos ventilatórios, a nível de tecnologia, hoje está muito equiparadíssimo. Por exemplo, eu tenho esse modelo aqui, que é o modelo V3 da Comer, e existe o modelo V1. O modelo V1 já é um modelo mais robusto, mas a tecnologia é a mesma. E ele foi feito mais para a parte de transporte. Então, você vê que os fabricantes hoje estão usando a mesma tecnologia, a mesma qualidade, porém os cuidados internos são diferentes. Certo. Não é mais. Helena, foi maravilhoso, com uma linguagem bem fácil para quem está começando nesse meio. Obrigado, Helena. Que bom. Davi, muito bom aprender cada vez mais. Gostei muito da didática. Parabéns, Diógenes e mãe Mariana. Seria bom dar continuidade ao ventilador, mostrando as modalidades. Acredito que muitos técnicos ainda têm, deve ser dificuldade. No vídeo que eu estou finalizando, vai falar um pouco sobre os modos ventilatórios. Sim. Já fica a dica. Já fica a dica que não é dor de esperar. Dante, parabéns a Diógenes, que tem o prazer de trabalhar, dispensa comentários, é um mestre. Parabéns, Mariana, pelo excelente trabalho. Não a conheço pessoalmente, mas quem sabe na Hospitalar 2023 tenha. Com certeza estarei lá. Estaremos lá, né? O grande aqui que trabalha na parte de manutenção também, ele é um engenheiro clínico nosso, engenheiro eletricista também, e ele que é meu gerente da assistência técnica, tem me dado um suporte incrível. Parabéns a você também, viu, Dante? Obrigadão. Parabéns a todos, então. Que ótimo, que excelente. Pedro, qual é o período ideal para a preventiva dos ventiladores? Boa pergunta, Pedro. O ideal, vamos lá. Quanto mais se usa, mais necessário intervir-se para diminuir os riscos de problemas. Então, acredito que minimamente, mensalmente, acho que seria o ideal. Né, realizar manutenções preventivas mensais. Então é interessante você, o hospital em si, fazer um contrato ou ter um grupo de engenharia clínica que realize manutenções preventivas mensalmente. Equipamentos de suporte à vida precisam ser feitos minimamente mensalmente. Agora, outros equipamentos podem ter uma periodicidade de preventiva um pouco maior, né, trimestral, semestral, anual. Mas manutenção preventiva em equipamentos de suporte à vida, minimamente cada mês.
é necessário fazer essa manutenção, porque estamos lidando com vidas diretamente. Importante só falando um pouco sobre essa questão, verificar também as recomendações do próprio fabricante, porque a gente estar atento ali às recomendações é fundamental. Ali na instrução de uso tem as recomendações com a periodicidade, com o que deve ser realizado. E sempre, antes de utilizar o equipamento, realizar testes antes do uso, tá? Para verificar se o equipamento está adequado, isso é fundamental. Então, treinar a equipe para realizar esses testes antes do uso é muito importante. Ter um checklist para verificar, checar se o equipamento está adequado, se está operando de forma adequada. Uma visão geral, claro que não vai ser realizado tudo muito aprofundado, mas ter uma visão geral é importante para garantir que o equipamento esteja operando conforme ele deveria estar, tá? Isso é interessante, Marina, só salientar que, por exemplo, existe muito de... Isso é importantíssimo que você falou, a questão da periodicidade baseada no manual do fabricante. Né? O fabricante, ele preconiza ali qual seria a periodicidade ideal para aquele equipamento. Porém, é interessante só atentarmos a um pequeno detalhe. Qual ambiente está esse equipamento? Que, só um exemplo, uma exemplificação. Tem locais em que o leito do paciente é com aqueles panos de algodão, né? Aquelas toalhas de algodão que realmente às vezes são feitas esterilização dessas mantas, desses lençóis. E toda vez que é feito a abertura dele, que é colocado lá no leito, existe aquele pó, aquela fuligem, que muitas vezes não é perceptível ao olho humano. Naquele momento ele impregna o ambiente. Ele acaba se acumulando muito mais rápido no equipamentos que tem a parte de ventilação interna. Então, existe um exaustor e existe uma parte do equipamento que puxa o ar de fora para dentro para refrigerar e um que expulsa esse ar para fora. Então, acontece, às vezes, já aconteceu casos em lugares que a gente presta manutenção preventiva, que em menos de 15 dias aquele filtro já estava impregnado de poeira, ocasionando o superaquecimento. Então, muitas vezes é importante analisarmos as variáveis, né? Considerar o contexto, né? O contexto, exatamente. E, tipo, não tem uma... a gente tem que analisar os dados, por isso que é importante documentar. Por isso que é importante documentar todos os processos, ter tudo muito bem esquematizado para que a gente consiga fazer até uma análise de periodicidade baseada em evidências. Que esse é a grande chave, né? A gente conseguir estar, a partir dos dados que a gente tem, da realidade que a gente está trabalhando, a gente conseguir estar estabelecendo uma periodicidade o mais adequada, conforme eficaz, a disponibilidade, mais eficaz. Perfeito. As dúvidas foram essas, Diógenes. Nossa, que show! Live super completa mesmo, assim. Fiquei super feliz, realmente agradecer imensamente mesmo por tanto compartilhamento de tanto conteúdo compartilhado, tá? Realmente foi excelente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos também pela participação, pela interação. Espero que tenham gostado. Deixem depois nos comentários o que vocês acharam da live. Eu deixei na descrição os contatos também, tá? Deixei o contato do Instagram de Diógenes. Se quiser outro contato, Diógenes, minha filha, me avisa que eu edito lá também. Mas eu coloquei o do Instagram, tá? Perfeito, ali já está excelente. E assim, eu que agradeço a oportunidade, né? Maravilhosa essa oportunidade, agradeço e assim, dou os parabéns pela sua iniciativa, né? De sempre estar motivando as pessoas a crescerem profissionalmente, a estarem crescendo em nível de conhecimento. Então, assim, para mim é uma honra estar participando disso aqui. Pessoal, por favor, se inscrevam, curtam, dá o joinha aí nesse canal maravilhoso. Veja os outros vídeos que tem nesse canal, são vídeos excelentes e com certeza vão agregar ainda mais, cada vez mais para você. E venham fazer parte da Edutes, essa plataforma magnífica que com certeza vai auxiliar ainda mais. Imagine vocês terem esse conhecimento que vocês tiveram aqui para vocês lá a hora que vocês quiserem, né? Então é mais ou menos isso que a Edutes é, conhecimentos profundos de diversas áreas, diversos equipamentos, e que está aumentando cada vez mais, está sendo colocado ali diversos cursos, diversos treinamentos, diversos conhecimentos relevantíssimos para que a gente consiga evoluir profissionalmente. Para quem está começando é algo maravilhoso, para quem já está na área também. Então assim, para todas as pessoas
que trabalham na área da saúde ou que querem, né, ou que são curiosas, que talvez não sabem qual área, estão fazendo uma engenharia e não sabem qual ramo vai seguir, participa da Edudes, quem sabe você se apaixona também como nós dessa área hospitalar, que é uma área fascinante. E assim, agradeço a vocês pela atenção e Mariana, só tenho a agradecer também. Nós que ficamos super felizes pela sua participação, Diógenes. Realmente, com certeza, agregou e muito, porque foi muito conhecimento, muito mesmo, de realmente uma parte prática, de realmente de vivência na área. Então, muito obrigada mesmo. E a todos que estiveram por aqui, realmente, muito obrigada. Já tivemos aqui alguns parabéns novamente aqui, Diego, a Dilson. Muito obrigada mesmo pela participação, pela interação. É um prazer poder estar contribuindo. Como posso, né? A gente faz o que a gente pode para a gente conseguir estar contribuindo, divulgando ainda mais. Então, essas lives têm esse intuito de estar trazendo realmente conteúdos relevantes. Todo domingo eu realizo lives também por aqui. Ou no Instagram, mas geralmente por aqui, com algum conteúdo relacionado à engenharia clínica, a tecnologias na área da saúde, sempre com esse intuito mesmo de contribuir e divulgar ainda mais a área. E para quem quiser se aprofundar ainda mais em equipamentos médicos, em tecnologias em saúde, fica o convite realmente para fazer parte da Edudes, que realmente lá tem muito conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a plataforma, podem me mandar mensagem, pode deixar nos comentários. Nesse link que eu deixei, tem um link do WhatsApp, pode mandar mensagem para a minha equipe também, que vai estar respondendo e tirando todas as dúvidas de vocês, tá? E fiquem à vontade, realmente, o objetivo é a gente realmente contribuir, divulgar a área. Muito obrigada. Realmente foi uma live excelente, excepcional, que eu ia falar. Diego, show de bola, parabéns a vocês. A Gilson, ótimo, Mariana Diógenes. Nayane, muito maravilhosa live, né? Você vai ter muito mais conteúdo. Obrigada pela aula, Pedro. Muito obrigada realmente a todos e todas, tá bom? Uma ótima noite para vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.